nos estudos da Valtorta, né, na Divina Vontade. Então, aí Jesus, ao falar, né, com os apóstolos, a instruir eles sobre o batismo, né, sobre a unção que eles levariam para os outros, né, e aí ele vai e explica para eles, né, sobre a escolha também dos futuros, né, apóstolos, discípulos não, sacerdotes, né, porque ali estaria começando a igreja, né, e ao decorrer das conversões que aconteceriam, surgiriam outras pessoas também com uma vocação, né, para ser um sacerdote, né, então eles iam perceber pela inspiração que o Espírito Santo daria para eles como é distinguir, né, aquela pessoa que tem vocação e prepará-la para isso, né, para ver se realmente é uma vocação mesmo, né, porque poderia aparecer muitos empolgados de início e depois não ia mais, né, então eles teriam que, como fazem hoje, né, que tem um processo para o padre, para ser padre, né, seminarista, estudar, se dedicar, né, e ele é acompanhado constantemente para saber se realmente é isso. Então, não, ser padre não é só falar, eu acho bonito e quero, né? Mas tem que ver realmente se tem uma vocação de verdade, se é realmente um que sai daquele coração ali, é um desejo de se consagrar a Deus e ao mesmo tempo eles passariam para essas almas, né, para essas pessoas, o que significa se consagrar a Deus. Não é moda, não é para ser moda, não é para ser moda, né? Não é para ser uma forma de escape, uma válvula de escape, né? Ah, eu fui infeliz no amor, então vou ser padre. Não existe isso, né? Não é para ser uma coisa construída por vínculos de interesse, né? E infelizmente isso aconteceu muito, né? São coisas assim que os apóstolos receberam de Jesus, né? Esse chamado deles ensinar bem como eles aprenderam passar adiante. Esse mesmo amor que moveu eles pela igreja, mover aqueles que seriam os futuros sacerdotes, o mesmo amor que moveu os apóstolos, né? E eles viveram com Jesus, receberam de Jesus e viram o que significava o sacerdócio, que é dar vida, que é doar, que é serviço, não é ser servido, é servir. E Jesus ensinou isso para eles, nesses 3 anos que Jesus esteve com eles, né? Ensinou para eles realmente qual era também o propósito da vida deles, que era dar a vida, né? Então, o sacerdócio não é para ser título, não é para ser coisa de vaidade, não é fuga, né? Por problemas afetivos, problemas de sexualidade, nada disso. Não, é uma entrega de amor mesmo, um amor verdadeiro, né? E abnegado de si mesmo, né? É para ser despojado de si mesmo. Um sacerdote precisa ser despojado de si mesmo, porque do mesmo modo, se a gente vê o testemunho dos nossos apóstolos, a vida deles foi muito dura, marcada por muitas perseguições, né? E eles deram a vida por esse ministério, assim como Cristo. Então, o sacerdote também dá a vida. Um sacerdote é aquele que dá a vida. O sacerdote é aquele que alimenta os outros, né? Aquele que doa, não aquele que é servido, mas é o primeiro a servir, né? É o primeiro a servir. Então, né, infelizmente, hoje em dia, que essa mesma consciência que Jesus deu para os apóstolos é para eles levar para todas as pessoas que eles, né, iam encontrar e que teria vocação, todos os homens que teria vocação para o sacerdócio. E eles ensinariam aquilo que eles ouviram da própria boca de Jesus, né? Ia passar adiante aquilo, né? Aquele ensinamento puro, íntegro, como Jesus ensinou. O Espírito Santo é aquele que ia recordar, né? Trabalhar na memória deles para recordar as palavras de Jesus e entender essa palavra e passar adiante. E é o próprio Espírito Santo que ia levantar pessoas também no meio do povo cristão para se tornar sacerdote. Ele que ia inspirar
Sempre foi assim, né? O Espírito Santo é a vida da igreja. Ele é a vida da igreja, né? É ele que queima. Sabe quando a pessoa sente o coração queimando e sente que tem uma vocação chamada? É o Espírito Santo já queimando o coração dela de amor, né? E é uma vocação pura, pura, né? Que precisa ser direcionada, né? Muito direcionada. E precisa ser, os sacerdotes de hoje precisa fazer como fizeram os apóstolos, né? Como Jesus ensinou, não mudou. O que Jesus ensinou para os apóstolos, o que Jesus conduziu à igreja, o que Jesus falou lá no Evangelho não muda hoje. O chamado é o mesmo. Então, os padres de hoje também precisam, né, ter essa luz, precisam dessa luz para também ver ali no meio daqueles que chegam até eles. Muitos às vezes sentem uma inspiração, mas não tem apoio. Sente uma inspiração, né? Mas às vezes é pressionado pela família que não aceita, né? O jovem quer muito, sente no coração dele isso, né? O jovem precisa deixar a família mesmo, por amor a Deus. Precisa muitas das vezes não cair nos argumentos, porque às vezes a família vai vir com aqueles, que a gente já falou disso, né? Os sofismos, né? Não vai acreditar que aquilo é um amor verdadeiro que está movendo aquele jovem, não vai entender isso, né? Esse amor que move o jovem a não se interessar mais pelas coisas do mundo e a querer se consagrar a Deus. Então, muitas das vezes, né, as famílias ficam pressionando, né? Ficam dizendo que ele vai abandonar a família se ele ir, né? E fica usando chantagens emocionais, né? Fica colocando fardos em cima dos jovens. E aí é necessário, né, orientar. Ou muitos jovens, né, tem uma vocação, mas não tem mesmo um norte, não entende o que tá sendo chamado. Então é muito importante trabalhar isso. Mas por que que hoje é tão difícil isso? É por falta de chamado, não, a falta das vocações, a diminuição é flagelo também, por causa da falta de, como Jesus está falando, da falta do bom exemplo dos sacerdotes, causa muito escândalo, né? Muito escândalo. Então, se tivesse mais pureza, se tivesse mais amor, né? Se o sacerdote estivesse fazendo a parte deles, muitas mais vocações ele levantaria, muito mais. Pela santidade do sacerdote, ele levaria um monte, porque pode ter certeza que teve um monte de gente também naquela época, entre os cristãos, já se levantando para isso, já também sendo chamados para isso, né? E aí foi a igreja crescendo através dos sacerdotes, né? Que foi surgindo em vários lugares. Se hoje esfriou isso, é pelo contra-testemunho, é pelo escândalo, né? Ou muitas das vezes também pela situação de pecado que há, né? Até dentro de seminários, né? Então Deus muitas das vezes também para proteger certos jovens nem deixa eles irem, porque infelizmente, né? Vai ser um lugar que eles vão mais se contaminar com essas teologias aí doida, vai mais do que realmente, né? Aquela vocação ali, em vez de ser uma plantinha que precisa ser regada por Deus, né? Vai ser contaminada por tanta ideologia, por tanta coisa que está sendo colocada, né? Vocações que são, sim, vocações verdadeiras, sim. É claro que Deus, Ele supre tudo isso. A unção de Deus permanece, porque aquilo que Ele instituiu, né? Foi ligado no céu. Mas é pela misericórdia de Deus. Mas muitas das vezes Ele não permite ter tantas vocações como uma forma, é um flagelo mesmo, né? Para os padres verem, olha, por que será que os jovens já não querem mais? Por que será que os jovens já não se interessem mais? Já não nos procurem mais, já não perguntem mais para nós como fazer parte da congregação. A gente anuncia lá na igreja que está tendo uma semana vocacional e não aparece quase ninguém. Então, por que será esse desinteresse? Aí eles vão culpar o celular, que tá com o jovem, né? Vão falar que é o celular que tá acabando com a cabeça do jovem, né? Vão falar que muitas coisas vão inventar, né? Mas eles não vão olhar
para si mesmo e fazer um exame, né, de consciência. Será que nós estamos realmente dando testemunho de que essa vida é maravilhosa? Será que nós realmente estamos dando testemunho de que vale a pena, né? Será que nós estamos dando testemunho verdadeiro de amor a Deus, de modo a inspirar mais jovens a ter esse mesmo ardor? Entendeu? Então aí o Espírito Santo não vai colaborar onde não tem pureza, onde não tem um desejo verdadeiro, né? Onde não se investe mais nisso, não se investe nisso mais, né? De falar, né? De começar na catequese mesmo, trazer, né? Essas questões da vocação, né? Começar mesmo ali, né? Porque ali tem vocações diversas, né? Mas muitas das pessoas já não se sentem mais atraídas por isso, né? E porque ficam vendo, né, o contra-testemunho, tantas coisas, né? E às vezes os que entram não são os que realmente Deus quer que entre, né? Porque muitos que entram por interesse, porque dá para fazer faculdade, quando se é, né, religioso, dá para fazer faculdade, né? Dá para estudar de graça, né? Tem salário, né? Tem as coisas, né? Então às vezes não tem interesses ali, né? Tem interesses, às vezes é uma fuga, não foi um amor a Deus, assim, mas é uma fuga que fez, né, a pessoa procurar, uma decepção fez a pessoa procurar. Às vezes a questão do homossexualismo, e a pessoa acha que tem que ser padre por causa disso, né? Aí ficam padres afeminados, que Jesus fala no livro do céu, um monte de padre afeminado. É difícil falar essas coisas, mas acontece, não é mentira. Muitos padres até, outro dia apareceu uma notícia assim, né? Tava mexendo e apareceu uma notícia assim, padre resolveu sair do armário, desse jeito. Padre tal resolveu sair do armário, ou seja, revelou que era quem era. Então, assim, muitos se escondendo dentro de uma batina, mas com os corações ali podres, cheios de outras coisas. Então, não foi um amor por Deus, né? Foi, muitas das vezes, um amor por si mesmo que os levaram. E acontecia muito isso, e acontece hoje, lá no início da igreja, né? Aconteceu muito, muito. Que para ser padre, do mesmo modo que lá no tempo de Jesus, né? Para ser um sacerdote, tinha que ser da tribo dos levitas, né? Aí nos primórdios da igreja também tinha aquela realidade de que para ser sacerdote tinha que ser da nobreza, tinha que ser rico, né? E muitas coisas assim, então, às vezes muitas coisas aconteciam por meio de interesses, né? Então, assim, muitas situações assim aconteciam, né? Então, é muito complicado. Então, o ensinamento que Jesus deu, por isso que é muito importante todos os sacerdotes lerem esses escritos, conhecer essas palavras, ruminar essas palavras de Jesus, para entender realmente a seriedade que é. Como falou no estudo, né? A vida espiritual, ela é muito mais real que o natural. E a pessoa só vê, não liga se o que ela está fazendo, uma dimensão, existe um espiritual ali, existe um universo espiritual ali, existe consequências ali, existe efeitos daquilo que está sendo feito. E a pessoa não vê essa presença espiritual, né? E acha que não existe, né? E não tem consciência de que espiritualmente o que representa mesmo fazer um ato bom ou deixar de fazer esse ato bom. Então é muito sério, né? Então, e aí Jesus falou assim, o seu Espírito Santo vos ajudará. O que eu vos recomendo é que observeis com todo o meu coração. É uma vida santa. Então, se o sacerdote levar uma vida santa, olha o que Jesus está falando. Ela aumentará de tal modo em vós as luzes sobrenaturais que chegareis a ler os corações. E tem, né, um trecho do livro do céu que Jesus fala disso, das 3 alegrias espirituais que daria para o sacerdote conseguir realmente, através do Espírito Santo, ler o que há no corações dos homens e poder distinguir a vocação da verdadeira. Nem todas são vocações reais. Distinguir realmente quem está por amor ou quem está por outros interesses, né? E direcionar
essas pessoas, né? Rever situações, né? Mesmo que no começo pode também não ter sido um amor verdadeiro, mas a pessoa se converta e passa a amar aquilo, né? Mas enfim, discernir quem realmente está ali por Deus e quem não está, e não ficar com mimimi, né? Com coisinha, não pode desfazer. Não pode fazer, porque esse menino que está aqui no seminário é filho de um homem muito importante, né? Não é meu familiar, é parente meu, é sobrinho meu, que está no seminário, né? Então eu não quero desapontar a família. Mas tem que pensar em Jesus, tem que pensar na vontade de Deus, né? E que ele fala, dizer aos pecadores temerosos que revelem suas culpas, né? Perceber, até na criança, né? Como Jesus já falou, né? Crianças que já comungam, que já fizeram a primeira comunhão e vão confessar, mas não conta o que fez. Esconde as coisas, né? Esconde as coisas, fica calado na frente do padre, o padre pergunta o que que é, o que que é que você tem para falar, o que que é. Ele, não sei não, né? Fica todo assim, meio assim, né? Então, encorajar, né? Sondar, né? O que tá ali no coração, né? O que tá ali no coração, que às vezes a criança, ela vai, quando for falar, ela vai falar o que fizeram para ela, né? Mas ela não vai falar o que ela fez. Então, sabe? Então, ouvir, entender, como Jesus falou, fazer as perguntas, né? E sondar ali o que está acontecendo ali mesmo, para você perceber que a pessoa está ocultando alguma coisa, falar, fale agora tudo, né? Mas falar com firmeza mesmo, né? Incentivando aquelas pessoas que chegam medrosas, né? Que chegam covardes, né? E explicar a seriedade que é isso, explicar que é tão sério isso, meu Deus do céu. É muito sério isso. É um peso que tem isso, da pessoa esconder alguma coisa, né? Tá diante do padre e não falar, né? Então é muito sério. Então, para ter um arrependimento sincero, e se vê que a pessoa não quer, ou que a pessoa tá com as conversas meio dúbia, não dá. Então, absolvição, então, né? Não dá. Falar assim, não, você vai primeiro, vai lá um pouco, vai fazer uma meditação lá, vai rezar, depois você volta aqui. Porque ou você vem para confessar mesmo ou não. Porque às vezes tem que ser firme mesmo com a pessoa, sabe? Você não vai condenar no sentido, você tá, nossa, excomungada da igreja, nunca mais se aparecer numa igreja na sua vida, você vai direto para tal lugar, nunca. Mas você precisa ser firme como um pai. Autoridade numa casa, né? Autoridade. Aqui, ó, então, às vezes é só uma vergonha que a pessoa tem, você precisa também deixar ela consciente, né? Que se ela não fala por ela pensar nela mesma, é Deus que sonda os corações, vê aquilo ali, vê a pessoa ocultando aquele pecado ali, que aquilo ali é muito sério, né? Nossa, mãe. E aos rebeldes, ó, os rebeldes que são aqueles teimosos que não se arrependem mesmo, que confessem o estado de seus corações, olha lá, ajudando os tímidos e humilhando os impenitentes. Então, ele não pediu para tratar todo mundo igual, ele não pediu para transformar o confessionário no lugar de bate-papo, de conversa, de autoajuda, de clínica psicológica. Ele não pediu para a confissão ser um momento de fraternidade. Não, a confissão precisa ser aquele momento lá que o Dimas estava diante de Jesus na cruz. Ele não estava rindo, né? Não, era uma coisa séria que estava acontecendo ali, né? Ele estava contrito, arrependido e reconheceu que mereceu aquilo, né? E que o Senhor não merecia, que o Senhor estava certo, né? Naquilo que ele fez, que o Senhor estava certo. Então, ele sabia quem ele era e reconheceu quem era Deus. E naquele momento a pessoa precisa chegar desse jeito também diante do Senhor. Então, se a pessoa chega, né, tímida demais e rebaixada demais e não fala, ou se a pessoa chega grande demais, também as duas precisam ser, né, colocadas ali, como estava Dimas diante da cruz, né, e a verdade precisa triunfar, os corações precisam se revelar, senão não tem absolvição, por quê? Porque Jesus não Jesus absolveu o ladrão,
Jesus falou assim, e pode ter tido, né? O momento dele depois que morreu, o momento lá com Jesus. Porque Jesus é misericórdia pura, mas mesmo assim, se ele blasfemou, é muito sério porque blasfemou. Ele não acreditou em Jesus, ele não quis. Mas se ainda assim, depois Jesus se apresentou para ele glorioso no juízo particular dele e explicou para ele tudo, e ele se arrependeu, beleza. Mas é muito sério esse sinal de Jesus ali, o maladrão representando o réprobo e o Dimas representando esse humilde que se confessa. Então ali você vê o penitente e o impenitente. Então, se alguém chegar diante da cruz, diante de Jesus, diante do sacrifício de Jesus ali, né, através do sacramento da confissão, que é fruto disso, que foi dado para a igreja, né? E chegar impenitente, e chegar igual um ladrão. Ah, se Jesus tivesse me ajudado, eu não teria, né, pecado, sei lá, com um pensamento assim, bem soberbo, em alto grau, né? A pessoa chega então para confessar, mas confessando, falando do outro. Eu errei por culpa de fulano de tal, eu errei por culpa de ciclano de tal, né? Só culpando os outros. Então, se a pessoa não chega realmente, como se ela estivesse brincando com as coisas de Deus, meu Deus do céu, blasfemando, fazendo pouco caso do que ela tá fazendo ali. Meu Deus do céu, Jesus não foi igual para os dois. Jesus não foi. Ele ama a todos, mas ele é justo, não é? Então, não é desse jeito. Então, ele pede pro padre naquele momento ser imparcial, né? Ele não ser aquele, ele não pensar que tem que igualar todo mundo, né? Como se tivesse todo mundo no mesmo estado, não. Porque tem corações e corações, né? Tem situações e situações. Então, precisa ser firme. Mas como Jesus falou no estudo, né? Que ele permite que, porque né? Os padres também não formam mais, a pessoa não sabe. Muitas das vezes a pessoa não tem mais formação, uma boa catequese, uma boa base, né? E como também eles não estão vivendo muitas das vezes a santidade, permite também eles não ter essas luzes, né? Para saber orientar, porque eles não estão buscando, não estão interessados. Não estão interessados nesses escritos de Jesus, que tem todas as luzes para eles, não estão se debruçando nisso, né? Então, por um amor muito grande e misericórdia de Deus, ele permite que todos sejam absolvidos, né? Porque ele é justo. Ele é justo em tudo o que ele faz. Lembrai-vos de que a terra perde o seu absorver e que vós deveis ser o que eu era, justo, paciente, misericordioso, mas não fraco. Que é o que Jesus explicou, né? O fraco é quando você fala o que o outro quer ouvir, né? O fraco, né? É aquele que não quer magoar, né? E esse que vai confessar, eu gosto muito dele, é meu acólito, que vai vir se confessar comigo, né? Aí eu falo, eu fiquei nervoso com a minha mãe, xinguei ela, xinguei meu pai, fiz isso, fiz aquilo, né? Ah, tá bom, acontece, né? Foi uma ansiedade, talvez que você tava, você já foi no psicólogo, né? Deve ter sido uma crise de ansiedade, né? Tipo assim, você ser tolerante com o mal, né? E não é, você é tolerante com o próximo, porque você é próximo dele, irmão dele, mas com o pecado não, com o pecado você é intolerante. Jesus amava o pecador, não o pecado. Então, naquele momento, você esquece e pode ser um parente seu que está indo lá se confessar com você. Pode ser seu parente. Pode ser seu parente. Por isso que Jesus falou, né, que a família mata o padre, né? Porque às vezes ele é fraco diante da família, né? Diante da família ele é fraco, né? Ele vê os pecados da família, né? Mas ele é conivente, né? Ele não é firme, né? Ele vê os familiares, né? Os familiares lembram, né? Ele, que ele é parente, sangue do sangue deles, né? E ele deixa ceder-se por isso, pelo laço sanguíneo, e não é forte, né? Como Jesus diante de situações que tem que ser repreendida.
E Jesus não era assim. Naquele momento, meu filho, Jesus não só via, Jesus sempre via a verdade. E a verdade te cega para o humano, entende? A verdade te cega para o humano. Quando você olha pela verdade, meio que você fica cego pelo humano, frio para o humano. Por quê? Porque a verdade, né, queima seu coração e essa verdade é o que você ama, é o que você deita, é o que você adora. Então, o humano se atropela. E às vezes o padre tem que atropelar a família também. Tem que falar, opa, pera lá. Não é porque é da minha família aí que eu vou aprovar uma coisa errada. Não é porque é da minha família, né, sangue do meu sangue, é que eu vou tolerar a coisa errada. Só por vocês virem dizendo que é meu familiar. Aí vocês vêm até mim querer que eu aprove um casamento errado, uma segunda união que eu case, que eu aceite, porque é da família. Vou lembrar que pode ser meu pai, entendeu? Pode ser o padre, pode ser a mãe do padre, pode ser a mãe do padre, pode ser quem for, entendeu? E não pode deixar se levar, né? E ser conivente com aquilo que tá errado. Isso serve para todos nós, né? Não pode, não pode. Aí Jesus falou, né? O que desligardes na terra será desligado no céu, e o que ligardes aqui será ligado no céu. Por isso, com prudente reflexão, julgai cada homem sem deixar-vos corromper por simpatias, tá vendo? Ou antipatias também. Simpatias ou antipatias, né? Imagina. Ah, eu vou pegar leve com fulano de tal, porque ele ajuda aqui na paróquia. Ele não faz tudo na paróquia, me ajuda demais aqui, né? Participa de quase todas as pastorais e tá aqui. Faz manutenção na igreja, faz pintura se precisar, faz obra para mim não ter que não pagar caro fora. Ele não faz tudo aqui na igreja. Então, vou passar a mão na cabeça dele e vou ligar coisa errada, né? Vou aceitar coisa errada, né? Não. Nesse momento, por isso que você tem que olhar só para a verdade, ficar cego para quem for, sabe? Cego pro humano, porque se você ficar olhando pro humano e ficar pensando em benefício, em amizade, meu Deus do céu, às vezes você tem que ser, por isso que a gente fica frio, tem que ser frio nesse momento mesmo. Porque se você ficar com dor do humano, você fica fraco, você é fraca, fraca, entende? E cospe na verdade para debruçar diante do humano. E não pode. Então, julgai cada homem sem deixar-vos corromper por simpatia. Então, pode ser família, pode ser o que for. Ou antipatias também, que às vezes é a implicância da pessoa, né? Às vezes você pegou alguém para Cristo, você pegou alguém para Cristo ali, né? Você não gosta daquela pessoa e persegue aquela pessoa ali. Antipatia que tem com aquela pessoa, né? Isso também pode acontecer. E aí a pessoa até seja injusta, né? Você seja muito duro com alguém porque você não gosta, às vezes até fica com raiva da pessoa demonstrar piedade. Tem padre que não gosta de fiel, que demonstra muita piedade, não, que lê livros espirituais. Aí começa a ignorar, começa a ter antipatia por aquela pessoa que fala assim, essa daí quer ser diferente de todo mundo, fica julgando a pessoa que é santidade. E ele olha com desdém para aquela pessoa que quer santidade e é conivente com o que não quer, entende? Então causa um grande escândalo, né? Porque humilha o justo que quer e é conivente e passa a mão na cabeça do injusto que não quer santidade coisíssima nenhuma. E fica com raiva, com antipatia de quem quer. Fica, tipo assim, tentando pôr uma pedra no caminho da pessoa em vez de ajudar, incentivar. Nossa, filho, continue nesse caminho mesmo, busca a santidade mesmo. Não, e fala assim, você quer ser soberba. Continue dizendo que você é pecador lá na igreja até você morrer. Porque isso sim. E quer manter a pessoa nisso, porque assim, porque pode ser um concorrente, né? Complicado, né? Não, essa daí vai apontar, pode apontar meus defeitos, ela pode perceber meus defeitos, mas se ela ficar se dizendo que é pecadora, ela vai ficar ocupada com isso, então ela não vai perceber, né? E tem uma antipatia pela pessoa, de vez de incentivar, nossa, busca a santidade mesmo, né? Continue firme, não, faça ao contrário, faz a pessoa assim, não, você tem que dizer que você é pecador até o final da vida, porque isso é humildade.
Cuidado, cuidado. E ainda, e ainda joga na cara dela palavras, né? Para incentivar mais ainda ela ter esse pensamento, né? Pega palavras e fala assim: aquele que diz que não peca já é pecador, né? Usa palavras, argumentos, né? Tipo assim, fala: filha, não precisa de exagerar. Não precisa. Então tem uma certa antipatia por quem demonstra piedade. Por isso que os padres ficam bravos, né? Com quem está se ajoelhando para comungar, né? Eles ficam com antipatia. Aí eles repreendem esses, não dando a comunhão. Não dando a comunhão para eles, né? Repreende esses que simplesmente se ajoelhou para comungar, porque tem uma antipatia pela pessoa. Então, faz uma reflexão dura com essa pessoa, trata de uma forma dura, né? Mas aí se chegar uma pessoa toda de branco lá da Umbanda, na fila da comunhão, né? Não importa quem for, dá comunhão para alguém que sabe que é, que é petista, né? Que é do PT lá, que é da política, é do comunismo, que é comunista declarado lá, que é um político que entrar na fila ganha, tem uma simpatia pelo político e dá a comunhão pro político, né? E ainda sorrindo, feliz, que bom que você tá aqui. Aí um ajoelha, nossa, que raiva, isso daí eu tô com vontade de dar um chute e jogar ele longe. Né? É muito complicado, entendeu? E Jesus vê tudo isso. E Jesus fica, nossa Senhora do céu. Meu Deus do céu, Jesus nunca que negaria comunhão pra alguém que se ajoelhasse, né? Por ter ajoelhado, nunca. Nunca. Mas a gente sabe, né, como se portar. Do outro lado, né? A gente respeita que a autoridade naquele lugar. E a gente não faz confusão. O cristão não faz confusão. Ele se levanta e comunga, porque Jesus é mais importante do que se você vai comungar de joelho, em pé, na boca ou na mão. O sagrado não é você, o sagrado é ele. E você se torna sagrada por causa dele, né? A gente não tem nada para dar, né? A gente tem que chegar lá vazio, simples, né? Para receber o tudo e com muito amor e muito desejo de receber. O amor e o desejo de receber ele tem que falar mais do que qualquer outra coisa. Que é isso que ele vai querer de nós: obediência, humildade, aceitar, né? Mas ele também fica com bravo. Jesus também fica bravo por ver, às vezes, alguém que quer santidade, que quer, né, ler livros místicos, né, que quer realmente buscar santidade e não ter nenhuma ajuda, né, não ter nada. Mas Jesus sabe de todas as coisas. Às vezes ele permite também não ter, né, para Jesus fornecer tudo mesmo para a pessoa, permite que a pessoa não, né, fique livre mesmo para ele, né. Então, graças a Deus que a igreja deixou livre para a gente estudar. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus que Jesus fez, né, acontecer e permitiu. Tá livre para a gente estudar, para cada um fazer a sua busca pessoal mesmo, né? Buscar santidade não depende, né? Não depende disso. Você vai para missa, você vai comungar, você vai fazer tudo certinho, né? Mas você tá livre para buscar santidade, né? Você não tá sobregarrado, né? Amarrado no padre de modo que você só pode ser santo se ele te deixar, não. Né? Jesus quer santidade, né? E é o que eles deveriam incentivar também. É o que eles têm que querer. Eles têm que encorajar uma pessoa, um jovem que chega animado. Ah, padre, eu tô sentindo meu coração, né? O Espírito Santo está falando no meu coração para começar um grupo de jovens, para formar, para trabalhar a santidade dos jovens. Ele tem que incentivar essas coisas, né? Ele tem que incentivar esse jovem, né? E não dizer, ah, para que isso tudo, filho? Não precisa, né? Não, ele tem que incentivar o movimento, ele tem que incentivar a santidade na igreja, ele tem que incentivar as coisas, sabe? Mas tudo bem, tem um tempo para cada coisa. Jesus também está permitindo, por outro lado, né? Já põe isso no meu coração, né? Porque ele quer santidade na divina vontade, né? Então, se a gente ficar também é, só vendo santidade humana tipo assim, sugado nisso, nunca vai pular, né? Então, ao mesmo tempo, ele quer mesmo, ele permite, né? Também porque ele quer a santidade na divina vontade. Ele quer levar as pessoas para preparar para a santidade na divina vontade. Então, tudo tem um para quê, tá? Tudo tem um para quê. Então nada se perde na divina vontade, tá?
Os meios são meios, né? E tem também uma finalidade, um tempo, e Deus quer mais, né? Então, tá. Aí ele fala, né? Por presente, ou por ameaça, né? Não pode também se deixar, né? Julgar o homem de acordo com o presente ou ameaça, né? Julgar as causas conforme fazer as coisas, né? Achar assim, não, né? Eu vou, se esse me dá um presente, né? Se esse daí é um paroquiano que faz tudo pra mim, né? Que ajuda muito aqui na igreja, então com ele eu vou deixar, eu vou dar pra ele certas liberdades que pros outros eu não dou, né? E vou, né? E certas coisas que ele vem me falar, que são sérias, que eu deveria repreender, eu não vou repreender, não vou chamar atenção, essas coisas. Ou ameaça também não, né? Que é pensar até na própria vida, né? Ficar temendo pela própria vida e para evitar problema, né? Ele aceitar certas coisas. Aí eu fico preocupada, né? Com o Partido Comunista lá da China, de muitos lugares, né? Tá colocando, né? Ordem nas igrejas que eles têm que falar sobre o comunismo. Se não falar sobre o comunismo lá, fecha a igreja, mas Jesus pede para não ligar, né? Como que eles vão ligar esse assunto? Como que eles vão depois isso, conectar o evangelho, dar sabedoria para eles, Jesus? Como que eles vão fazer? Como que eles vão fazer, né? Porque eles não vão cuspir na verdade. Eles não vão dizer, ah, não, o comunismo agora é amado por Deus. Nós temos que ler essa mensagem comunista aqui no final da missa, porque o presidente pediu, né? Nós temos que pôr essas fotos comunistas aqui. Nós temos que dizer que o comunismo é bonito, incentivar todo mundo ao comunismo. É melhor perder a vida, é melhor ir para as catacumbas, né? É melhor ir para as casas, fazer a missa lá, né? Do que preservar um templo, o templo mesmo é as pessoas, né? Essas almas. Então ele está pedindo para não deixá-los corromper, nem por ameaça. Sendo imparciais, olha lá, em tudo e para com todos, tá vendo? Isso não adianta o governo tentar mandar na igreja, não. Não tem dessa, não. Não tem dessa, não. É por isso que tem separação de Estado e igreja. Eles lá vai se meter, não. Vai. Eles têm que cuidar da vida deles. Eles não têm que se meter na igreja e dizer o que a igreja tem que falar, não. Que bom que tem essa separação mesmo, porque é para separar mesmo. Não é mesmo. O mundo tentando dizer para a igreja o que ela deve falar, o que ela deve pregar, o que ela deve deixar de dizer. De jeito nenhum, né? Como é Deus tendo presente a fraqueza do homem e as insídias dos seus inimigos. São os inimigos da igreja, o mundo. Então, tomar muito cuidado. Então, Jesus quer essa firmeza, né? Em tudo, né? Pode ser o rei, como falou no estudo, né? Pode ser o rei. Não adianta o rei chegar, um presidente chegar e falar, não, né? Eu quero que vocês casem aqui, ó, me casem, eu quero casar aqui com a minha quinta esposa, eu quero me casar aqui, quero receber a bênção da igreja e querer que a igreja aceite coisas erradas e falar, vocês têm que aceitar porque eu sou o presidente, porque eu sou não sei o quê. Eu falei assim, mas é Jesus é a cabeça da igreja. Ela que aqui quem manda é Deus, é o homem não. Então é muito sério, né? É muito sério. E ao contrário, né? Se vocês confiarem em Deus vai proteger, né? Vai proteger. É quando o homem tira o olhar de Deus é que afunda. O Pedro não começou a afundar lá no mar quando ele tirou o olhar de Jesus. Então não pode tirar o olhar de Jesus. Se Deus está permitindo essa purificação, é porque a igreja estava tirando os olhos de Jesus. Entendeu? Porque sempre quando quem confiou em Deus não perecia, não. Pode ver na Bíblia. Não perecia, não. Os inimigos não tinham força nenhuma. Podia ter o exército dobrado contra o povo de Deus. Podia ser, né? Por que Israel lá, quando Deus mandou Jeremias lá para falar lá com o povo de Israel, por que deixou os babilônios chegar lá?
Porque eles não confiaram na palavra de Deus, eles foram tentar fazer aliança com o Egito. Então, cuidado, igreja, não é para fazer aliança. Cuidado, homens, né, da igreja. Não é para sair fazendo aliança por aí, não. Com o mundo, não. A aliança que tem que ser preservada e ligada no céu é com Deus. É essa que tem que ser ligada.